Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, gratidão imensa. Sejam vocês todos muito bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo. Que prazer falar para todos vocês. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam nossa família, ajudam a gente. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Eu quero também agradecer as pessoas que nos assistem, nos doam suas atenções, que para nós não tem preço. Muito obrigado do fundo do coração. E... peraí. Por que vocês estão me olhando estranho? Vocês estão analisando os meus detalhes? Eu fiquei mais velho. Mas eu acho que vocês estão olhando milimetricamente o meu rosto. Mas não serve muito de base não, porque eu vivo engordando, emagrecendo. Não serve nem de base para vocês pesquisar. Gostaram do vídeo dos clones? É real, viu? Até vou coçar minha cabeça aqui. É real, viu? Mas eu não sou um clone, não. E nunca fui um clone. E nesse vídeo de hoje nós vamos abordar muitas coisas interessantes para vocês entenderem a proposta do trabalho que eu faço, né? Que é o despertar de consciência cósmica, para ajudar a todos vocês que nos seguem nos Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Tá bom? Bom, pessoal, aí gostaram como é que é o clima aqui de casa? De vez em quando, né, Fabiana? Tá melhor, Fabiana? Eu tô sempre melhor. O capeta saiu do corpo? Hã? De vez em quando acontece, né? De vez em quando acontece do cão incorporar? É. Rapaz do céu. Quando essa mulher tá de TPM, quando a Marcele tá de TPM, Jesus amado, misericórdias. Eu vivo no verdadeiro inferno. Nem o diabo aguenta essa casa. Vocês não têm noção. Quando uma tá de TPM e a outra tá de TPM, a vontade que me dá é de arrumar uma mochilinha ou uma malinha e tirar férias provisórias da casa no período da TPM delas. Foi igual aquele filme do Hulk. Lembra do seriado do Hulk? No finalzinho do seriado ele punha a mochilinha assim, pegava uma estrada e... Você quase chorava de dó de ver o Hulk embora. Você lembra disso, Miana? Você assistiu a série do Hulk? Ixi, muito. Do Lou Ferrigno, né? O Lou Ferrigno, ele era um bodybuilder, né? Muito famoso. Metia um perucão gigante na cabeça e pintava, jogava um pó verde no corpo e saía gritando igual o Hulk, né? Era massa. Mas pra mim aquele Hulk daquela época... E eu vou dizer pra você, a minha mãe, o Lou Ferrigno era o crush da minha mãe. Mas ele é de muita gente. O Lou Ferrigno era o crush, igual vocês falam hoje em dia, da minha mãe. Até a Fabiana, nossa, o Lou Ferrigno, até hoje ele dá um cardo. Pra ver, ele é um coroão, né? Mas ele ainda continua um coroão bonito. Mas o Lou Ferrigno, no seu auge, misericórdias ao meu pai, vem em mim, né? Nasci 30 anos depois do momento. Mas, pessoal, né? Por que eu permiti ou coloquei, né, um vídeo daquele áudio, né? O pau quebrando. Eu vou te falar pra vocês, eu tava light. Porque os negros aqui tava tudo esperto porque sabia que eu tava gravando.
Os negros estavam tudo em estado... Eu tava dando Os, BR. os você negros aqui, gravando. tava tudo... Os negros aqui tava tudo em estado de pisca-alerta, assim, ó. Porque sabia que o meu celular tava gravando quietinho aqui. Aí os negros tava tudo no estado assim, ó. Moderação, moderação, moderação. Não era moderação, não. Eu rapaz. sabia, assim, que você tava gravando, porém, as coisas assim, eu falei até falei pra você, você tem certeza que você vai gravar, que eu vou dizer coisa que... Você não gosta. Né? É que nós é muito sinceros uns com os outros, sabe? Quando nós odeiamos o outro momentaneamente, nós falamos que odeia também, depois muda, pra vocês terem uma ideia. Isso aqui é a família brasileira, pessoal, aqui não tem máscara, não. Isso é realidade, né? Eu soltei a porteira, a boiada saiu correndo, entendeu? Eu fiquei só observando. E eles perceberam que você foi quietinho, né? Mas eu fico quietinho. Ai, não. Rapaz do céu, eu fui soltando, gravando e deixando. Porque na realidade, cala a boca! Caralho! Porra! Quem quer levar a mão na orelha agora? É mais ou menos assim ou não é? Vai arrumar trabalho, cambada de vagabundos! Cambada de encostado! Não é assim? É desse jeito, não é? É desse jeito. Mas eu paguei de malandro. Ficou quietinho. Eu fui deixando, e eu fiquei assim, aham. Eu olhava pro Mike desse lado. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Fabiana, que é isso, cara? Eu me arrependi de encontrar você. Não sei por que eu te encontrei. Você foi uma maldição na minha vida. A Marcela, o John Cook, não sei o que lá. O John Cook. A Fabiana, você fica achando ruim do John Cook. O seu pai parece um doido. Mãe, você tem canal. Você fica falando bonitinho. Ai, gente, vocês não entendem o sentimento da gente. Mãe, eu vi ele morrer. Não foi assim? Foi desse jeito. Não foi? Rapaz. Mas eu vi que você ficou calado, aí eu aproveitei. Eu vou falar. Você tá caladinho, então Rapaz, deixa eu falar. eu fui só deixando. Deixa eles falar pro povo ver quem quiser. Tá achando que aqui não é igual todo mundo? Aqui é igual a casa de todo mundo. Aqui não tem diferença, não. Vocês sabem por que eu permiti... Não, isso é quando não tá de TPM. Quando tá de TPM aqui, nós luta até com a espada aqui. Sabe aquelas espadas minhas? Sabe aquelas espadas que eu tenho? Quando tá de TPM aqui, meus amigos, cada um desembaia uma aqui, sai lutando igual época medieval. O pau quebra aqui. Mas o porquê que... Né, Marcele? A Marcele tá ali, rindo ali, né, Marcele? O porquê que eu permiti fazer esse vídeo pra vocês, né? O porquê? A espiritualidade é muito hipócrita. É muito hipócrita. É muito hipócrita. Esse pessoal aí que faz palestra, curso, né? Esse pessoal bondosos demais, faz vídeo, tem canal no YouTube sorrindo, brincando, né? O que acontece? Esse pessoal é extremamente mentiroso e hipócrita. Parece que eles têm uma redoma de luz neles, né? Que todo idiota que assiste fica assim, ó. Nossa, fulano é iluminado demais. Beltrana é iluminada demais. Como eu queria ter uma família como a do fulano. Neguinho, que eu sou 30 anos casado, mas tá comendo as mulheres, tudo que assiste os vídeos do canal. Até viaja pra comer as mulheres. E o pau quebra também. Mas aí nego fala assim, Fabiana. Eu tenho 30 anos casado, eu honro a minha esposa. Aí o pessoal, né? O pessoal fica assim. Fica maravilhado, né? Fica maravilhado. E aí os caras começam a vender, fazer palestra, entra na mente. Esses professores falam muito mansos, muito bonitos. Gente, não é nada disso, eles. Eu sei de cada podre, que eu não falo porque deixa quieto. Por que eu permiti o vídeo ser da minha família assim? Para vocês perceberem que nós somos iguais a vocês.
vocês. Lembra quando eu falo assim, pessoal, nós somos iguais a vocês. O Marcelo não tem nada de extraordinário, ele não tem nada de iluminado, a família Marins não tem nada de especial. Somos povo como você. Você sabe por quê? As pessoas têm mania de buscar a perfeição para seguir. Só que a perfeição é impossível de seguir. É impossível de seguir a perfeição. Sabia? Aí você não consegue, porque esse pessoal cria um estereotipo tão perfeito e iluminado que você fica sonhando em ser daquela forma ou ter uma família como a deles. E aí, né, aquela família da propaganda da margarina, né, Fabiana? Oh, minha querida, tome aqui, né? Não sei o que lá. A pessoa fala, Obrigada, por favor, você poderia me passar o leite? Ah, sim, muito obrigado. Poxa, o leite acabou, você bebeu tudo. Ah, me desculpe. Tudo bem, não tem problemas. Eu compro o leite mais para nós amanhã, né? Não é assim, né? Oh, você bebeu o leite tudo? E eu? Você pôs tudo no copo? Por que você não dividiu essa porra, caralho? Eu vou beber o que? Água agora? Pô, que desgrama. Não, você vai sair pra comprar. Você pode sair pra comprar agora. Você vai comprar essa desgraça desse daí que eu vou beber água, não. É assim que funciona. É assim, não é assim, Fabiana? É desse jeito. Né? Então eu digo pra você, essa galera é os mais hipócritas e sujos que existe. Que existe. Porque na realidade a minha casa e a casa de vocês é idêntico. Vocês podem morar pior ou muito melhor do que eu, mas é idêntico. Isso é família. Isso é família. As coisas acontecem assim. E por isso eu permiti, né? Fui deixando eles falar. Para vocês perceber como que a nossa casa é igual à sua. Que você não tem que buscar. Às vezes você fica, pô, eu queria tanto ter uma família igual ao Marcelo. Não, você não quer ter não, bicho. Você é tenso. Então, às vezes as pessoas, você fica vendo aqueles... se deprime por causa disso. Fica deprimido, triste, porque você fala, pô, eu queria ter uma família igual ao do Marcelão. Cara, gente, deixa eu te falar um negócio. Minha família é igual à sua, dentro da sua casa. É tudo igual. É tudo igual. Teve uma amiga que disse assim, engraçado, só muda de endereço. Família verdade. só muda de sobrenome e endereço, mas é tudo igual. Então isso serve de estímulo para você continuar firme no seu despertar de consciência cósmica. Pô, cara, Marcelão é gente igual nós, a Fabiana, a Marcelo e o Maio. Por que que... Então, se eles conseguem ir assim, eu também vou, pô. Não é aqueles que ficam lá de terno e gravata, falando um português polido, rindo, até a risada é assim, ó. É, porque aqui assim, e as pessoas ficam assim, nossa, mas você não vê o que acontece por trás das câmeras. Não. E ontem eu quis mostrar pra vocês como que é aqui por trás das câmeras. Até teve um amigo que pôs assim, olha Marcelo, não fique chateado, mas não use a palavra cagare. Cagar, use é muito, essa palavra cagar, mijar, ela é muito, digamos, não é legal. Rapaz, eu cago, tu cagas, ele cagas, nós cagamos, Não, nós cagaremos. Eu concordo. Para de falar essa palavra, é muito feio. Eu falo pra você, você fala essas palavras assim, do povão mesmo ainda, é feio, entendeu? Você tem que falar assim, evacuar. Eu vou evacuar. Ai, gente, dá licença que eu quero evacuar. Eu quero evacuar. Evacuar. Sai da frente que eu vou cagar, porra! Sai! Né? É, mas é pro amigo entender que é contra a minha vontade, tá, amiga? Ele faz isso porque ele quer fazer. Eu acho ruim também. Tem certas coisas que você faz, eu me incomodo também, né? Você sabe. Problema seu. Né? Então, onde eu falo, eu falo assim, eu vou dar uma mijada ali, vou dar um mijão ali, que eu tô mijando nas calças. É igual o dia que você parou o vídeo, aí você falou Rapaz assim, do céu. Peraí, nossa, eu quis morrer. o que foi domingo passado? Aí Retrasado. você parou o vídeo. Foi um dos vídeos aí passados que você fez aí, acho que foi por um DR de alguém aí.
Aí você falou assim, não, peraí, até minha barriga tá doendo. Foi o e-mail lá. Foi o e-mail, isso aí. Rapaz, eu gravando pela primeira vez na minha vida. A pessoa comentou, nossa, foi tão rapidinho. Não, rapidinho vou lá. Rapaz, eu queria entender por que uma pessoa leva 1 hora pra cagar e 1 hora pra tomar banho. Bom, aí o pessoal que tem filhos rapaz, adolescente entende, né? Adolescente. Cago em 3 minutos. Faz pronto, já foi. Tomo banho e saio. Meus filhos levam 1 hora. 1 hora dentro do Fala, fulano, como é que bosta é essa que não sai, gente? Gastanhou toda vez. Eu levo 3 minutos, o filho leva 1 hora. Marcelo, 1 hora. O Maico, 1 hora. O Douglas, 1 hora. Rapaz, mas nem quando eu era frequentador assíduo do banheiro, né? Quando eu era adolescente, eu ficava 1 hora, pô. O bom é que quando a gente perde paciência, né? Que às vezes demora demais, né? Aí você perde pra você dar um grito, aí já desliga o chuveiro e sai. Nem tá assim, fulano, oi, já tem 20 minutos que você tá cagando, essa bosta não sai não. Tô saindo. Aí passa 50 minutos. 40 minutos. Fulano, quero usar o banheiro, tô com dor de barriga. Já vai. Eu tô apertado. Rapaz do céu. De repente você fala, sai daí, capeta, que eu vou cagar na calça. Você demorou demais. Abre a porta na hora e sai. Ué, fazendo descargando, você não tá cagando? Cadê a bosta que eu aí? Não é? Rapaz, só você falar que tá passando mal, eles abrem a porta na hora e saem. Dá uns gritos aí já era. Já fui adolescente. Já tive adolescente. Mas igual eu falei pra vocês, então eu coloquei pra vocês esse vídeo, né? Eu deixei vocês verem, pra vocês perceberem, nós somos genuínos, né? Nós não somos cheios de frescura, nós somos povão. Como qualquer pessoa nós somos povão. Nós somos uma família brasileira. Uma família como a sua família é. E o que acontece? Eu permiti aquilo ir pro canal. E falo, vocês gostou? Rapaz, vocês gostam da densidade. Vocês gostam do pau quebrando. Fala a verdade. E aí o que acontece? Ontem, pra vocês terem uma ideia, depois que eu enviei o vídeo pro canal, o áudio, né, o podcast, digamos assim, podcast gravado da treta da família Marins, os nego aqui ouvir o vídeo. Qual foi a reação unânime de todos? Não, deu crise de riso, né? Todos os 3 começou a dar risada, gargalhada. Eu falei assim, nossa, olha só como é que saiu. Porque a Fabiana ria tanto, fala, nossa, eu vou matar você, cara. É hilário, né? E começou a rir do Mike, começou a rir da Marcela, começou a rir dela. É assim, não é? Fala a verdade, quando rola aquela treta familiar, o trem fica tenso. Depois de uma meia hora, vocês começam tudo a dar risada da briga, não é? Um começa a falar, você viu que o outro fala, não é assim que funciona a família brasileira, não é assim? Família, né? Família, vocês quebram o pau. Passa meia hora depois, nego tá tudo bem, nego começa a rir da briga, como é que foi, o que falou, da cena que o outro fez, das caras que o outro fez. Não é assim que funciona no Brasil, não é assim que é família. Isso é família. É porque eu gosto de colocar vocês para dentro da minha família e se sentirem aconchegados por nós, né? Até o Marco tá mandando calar a boca. Não, o que eu pessoal, e ele não é desse jeito, não. Não. O Michael é a maior doce do mundo. Ontem ele até alterou. Ele tava gravando, tava assim. Michael. Ele batia muito, espancava, não sei o que. Ele começou a lembrar. Foi. Mas foi muito engraçado, porque assim, ó, pro pessoal entender por que eu tava rindo e assim. Porque no começo ele tá mantendo a calma dele, né? Ele tá de boa, conversando, né? E aí quando eu começo a querer meio alfinetar você e você eu, aí tem um momento que ele fala, né? Ó, gente, vou manter a calma, que não é pra ofender não, sem ofensa, né? Porque ele é assim, ele é muito apaziguador. Toda vez que a gente começa a discutir, ele quer sentar pra gente conversar, não é assim? Ele fala pra nós, né? Não, mãe, vai, conversa, senta e conversa, né?
Mas chegou um nível da... Cala a boca todo mundo! Cala a boca que agora eu vou falar! Até ele perdeu a paciência. Ele perdeu a paciência. Isso é o comum. A Marcele que não é nem de falar besteira, assim. Não, a Marcele não ela é. muito caladinha, ela gritou: mãe, cala a boca, caralho, deixa ele falar. Pra vocês verem como é que é. Engraçado. Então, isso que eu mostrei pra vocês, o despertar de consciência cósmica, você não tem que usar terno, você não tem que falar um português polido. Cara, isso é a imbecil ideia da mentalidade da terceira dimensão, do ego e da vaidade. Então eu quis mostrar isso para vocês se sentirem mais dentro de nós, da nossa família, estarem, digamos, de uma certa forma, interagindo com a gente. Porque eu sei que na casa de vocês também é assim, entenderam? Fabiana estava estressada, revoltada, o Marco perdendo... Isso é normal, isso acontece. O porquê que eu fiz o vídeo sobre os clones? Eu tava deixando quietinho, não fiz comentário, recebi 200 mil perguntas, no e-mail de relatos recebi muitos e-mails, no Facebook tiveram muitas perguntas lá, e eu fiquei assim em stand-by é na espera, para tentar ver o quão vocês avançariam em leituras energéticas. O porquê disso? Preste atenção, agora é sério. Eu nunca, jamais tive um clone. Eu sempre fui o Marcelo Marins, filho da Márcia, que nasceu no dia 20 de setembro de 77. Que com 7 anos de idade, eu vi na porta do meu quarto um ser. Parecia aquele Poseidon, Netuno, barbudo, com uma roupa azul claro e com um tridente me olhando. Depois daquilo ali, isso é o que eu lembro, né? Às vezes eu tinha experiências mais pequeno que eu não consigo no meu corpo tridimensional, de uma certa forma, analisar, né? Ou lembrar. Então o que me lembrou, eu lembro, foi com 7 anos de idade. Então o que acontece? Ao longo da minha vida, minha mãe tinha um gênio muito agressivo. Minha mãe, para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma coisa da minha mãe, que a minha mãe nunca se importou. Minha mãe era uma das pessoas mais humildes que eu conheci na minha vida, e era uma das pessoas mais maduras, mais mente aberta que eu conheci. A mãe da minha avó, a mãe da minha mãe, deu a minha mãe criança a minha avó dava os filhos para os outros. Ficava assim, ela dava para um vizinho, dava o meu tio para um outro vizinho, depois minha avó ia para Gandaia fazer programa. Minha avó fazia programas, tá? Sabe a Valina? A Valina era prostituta quando tinha 20 anos, de 20 a 25 anos era prostituta. A Valina foi prostituta. E aí teve uma filha e minha avó. E uma filha dela, ela deu pros outros. A Valina deu a filha dela para os outros. Tanto que essa menina foi morar no Rio de Janeiro. A minha avó, a mãe da minha mãe, a minha avó Maria, tinha vontade de conhecer a irmã, que foi com 18 anos para o Rio de Janeiro. Isso lá em 1900 e bolinha atrás. E aí o que acontece? A Valina era a pessoa mais fria do mundo. E ela deu a filha dela para os outros. E deu a minha avó pro pai criar. E aí o que acontece? Eu me lembro que com 18 anos a minha avó dizia que a Valina estava não sei se era em São Paulo, estava na rodoviária, e essa menina veio e falou: mãe. E ela olhou para a menina e falou assim para a menina: olha, eu não sou sua mãe, por favor, me esqueça. E nunca mais a Valina viu. Essa menina foi para o Rio de Janeiro e nunca mais teve notícia. E a minha avó, a mãe da minha mãe, tinha vontade de conhecê-la. Só que morreu. Eu falei para minha avó uma vez, falei: vó, esquece. Ela brigou, já até morreu já. Se eu fosse ela, não queria ter contato com vocês, não. E aí o que acontece? A mãe da minha mãe fazia programas.
A minha avó, quando jovem, fazia programas também. E aí ela dava os filhos para os outros. Ela deu minha mãe para um vizinho e deu meu tio para um outro conhecido e sumia no mundo. Depois de 3 anos ela voltava e queria os filhos de volta. E ela era muito complicada, e aí eles entregavam os filhos para ela. Então a minha mãe ela é muito espancada. Minha avó espancava a minha mãe, tanto que chegava em casa, não tinha comida pronta, alguma coisa, louça lavada, minha avó pegava minha mãe, deitava, pisava no pescoço e dava corda mesmo, igual chicote na minha mãe, espancava meu tio. Minha avó era de espancar os filhos, espancar mesmo. Porque na época não existia. Não existia. Como é que é o nome? Lei para proteção? Não, é lá é o que você chama conselho tutelar. Conselho tutelar. E a minha avó ficou velha. E eles viviam numa miséria. Eles viviam numa parte bem miserável de Uberlândia. E a minha avó ela tinha um grande poder psíquico, mental em cima dos filhos. E a minha avó fazia as filhas virarem prostituta. Tanto que minha mãe foi prostituta e ela fazia as filhas virarem prostituta. Tanto que minha mãe conversava comigo abertamente. A minha mãe falou: meu filho, eu tive uma vida muito ruim por 5 anos da minha vida, dos meus 19 aos meus 24 anos de idade. Eu não tinha estudo, a gente vivia na base da miséria e a minha mãe forçava eu a fazer esse tipo de coisa. E eu fazia isso, meu filho. Quando eu conheci o seu pai biológico, que virou meu namorado, o que aconteceu? Eu engravidei de você, eu fiquei toda a minha gravidez grávida de você, ele era meu namorado. Só que quando eu fui falar para ele que você era filho dele, ele pulou fora. Ele saiu fora. E aí o que aconteceu? Quando eu ganhei você, a minha mãe falou assim: você vai voltar para casa de mulheres. E aí nisso eu conheci o Carlos. E o Carlos vinha de um casamento já destruído e quis me assumir. E eu fui morar com o Carlos porque ele ia ser seu pai. Ele assumiu ser seu pai. Ele quis ser seu pai. Porque senão, na realidade, eu tinha que voltar para casa de mulher para trabalhar e dar o dinheiro para minha mãe. Eu não tinha força para combater a minha mãe. Eu não conseguia combater a minha mãe. Ela era muito... Ela sabia mentalmente rodear, e a minha avó fazia isso com as filhas dela. Era aquela mãe que as filhas tinham que virar prostitutas e dar o dinheiro na mão dela. E a minha mãe não tinha força mental, porque a minha avó ela possuía uma grande carga psíquica de controle mental em cima dos outros, né? Para vocês verem como é que era a minha avó, a mãe da minha mãe. E a minha mãe, quando eu tinha 6 aninhos de idade, eu era muito mais esperto do que as crianças. A minha mãe falou assim: olha, eu quero te contar uma coisa, porque uma hora o Carlos vai estar bêbado, e o Carlos bêbado ele vai soltar algo que não vai ser legal para você entender. E você não é filho do Carlos, ele não é seu pai, e eu já fui mulher da vida. Vou te explicar o que é a mulher da vida. E a minha mãe me explicou: eu fui prostituta por 5 anos da minha vida. E o que acontece? Porque na hora que o Carlos estiver bêbado, e se por acaso ele gritar: você era puta, e ele fez isso várias vezes, você era uma vagabunda de uma prostituta quando eu te conheci, eu vou matar ele. Então, se ele fizer isso, que eu sei que ele vai fazer, eu vou matar. Então, antes que você saiba disso, a mãe vai explicar para você: eu fui prostituta por 5 anos da minha vida, para sustentar a casa da minha mãe, porque eu carregava a casa da minha mãe, carregava minha mãe, carregava meu irmão, carregava minhas irmãs, que eram pequenas e menores do que eu, porque sua avó era uma das pessoas mais mau caráteres que existia. E a sua avó não trabalhava, não. E eu vivia sob a pressão de carregar toda a casa. Eu pagava aluguel, comprava comida, eu vestia minhas irmãs, vestia minha mãe, todo o meu dinheiro ia para a mão da minha mãe. Então o que acontece? Assim é a história minha, meu filho. E eu não quero que você sinta vergonha de mim.
Depois que você nasceu, a minha vida se tornou outra coisa. Eu se tornei uma mãe de família e tenho você e os seus irmãos. Então a história da minha mãe era assim. Para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, quando o meu pai bebia, ele gritava que ela era prostituta, que ela tinha sido prostituta, era uma vagabunda, não valia nada, né? Ele gritava: eu te tirei da putaria da zona, eu te tirei da zona, sua vagabunda, sua puta. E a minha mãe ficava calada e ficava eu, Renato e a Carla olhando pro Carlos. Olhando pro Carlos. Pra vocês terem uma ideia. Então qualquer coisa, quando ele bebia, ele chamava ela de prostituta. E eu nunca vi uma conduta errada da minha... Fabiana, como era a minha mãe? Ah, sua ela mãe era super digna. Muito digna. Da família dela era a mais digna. Sim. E o que aconteceu? Então ele gritava: você era uma prostituta, uma vagabunda. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha um corpo de... Eu já era um homem formado com 15 anos. Ele gritou prostituta, eu dei um murro bem no meio da cara dele, ele desmaiou. Ele desmaiou. Eu dei um soco com todas as minhas forças no olho dele, assim, ó. Ele desmaiou na hora. E aí, aí quando acontecer isso, aí minha mãe falou: ó, vou te tirar daqui, a casa é dele, eu não tenho casa, é ele que sustenta, você vai ficar um tempo na casa de sua tia ou da sua avó. E aí eu tinha que sair. Ficava um mês, voltava. Eu me lembro uma vez que eu estava chegando da rua, eu tinha 17 anos de idade, e minha mãe estava sentada na calçada. Aqui no interior de Minas, eu não sei se vocês são aí na cidade de vocês, mas geralmente as pessoas ficam sentadas na porta de casa, conversando com os vizinhos. E a gente sempre morou em periferia, sempre muito... o pessoal fica muito na rua, não é, Fabiana? É comum. E aí eu tava chegando, a rua tava lotada de gente, lotada de gente. E a minha mãe, era assim, minha mãe tinha um coração que não cabia dentro dela. E aí a minha mãe, ela tava sentada e ele veio de dentro de casa, catou ela pelo cabelo, ela tinha um cabelo crespo, comprido, e saiu arrastando a minha mãe na rua. Sabia disso? Ele catou ela pelo cabelo e saiu arrastando a minha mãe pela rua. Você já me contou isso? Rua, arrastando. E a minha mãe, assim, e toda a vizinhança, todo mundo olhando. E não tinha uma pessoa para, de uma certa forma, acudir. Quando eu vi, eu falei: pô, agora eu vou matar o Carlos. Agora eu vou matar meu pai. Naquele dia, eu golpeei ele novamente. Eu tinha 17 anos, mas eu tinha um corpo de um homem muito forte formado. E eu disse pra ele arrebentado mesmo. Eu falei assim: olha, a próxima vez que você encostar na minha mãe, eu vou matar você. Eu vou te espancar. Eu vou te quebrar em pedaços. Não tem homem nesse mundo que vai me segurar. Você está proibido de encostar na minha mãe. Porque com 40 anos de idade, minha mãe, eles não tinham mais vida sexual. Ele desprezou minha mãe, ele não queria ter nada com ela. Com 40 anos, minha mãe deixou de ter vida sexual com ele. Ele era desse jeito. E ele vivia saindo com prostitutas. Ele saiu com prostitutas até mais ou menos uns 60 anos. A gente sabia que ele estava saindo com prostitutas. Pegava o carro dele e ia fazer com as prostitutas. Ele era terrível. Hoje ele tá velho, acabado, solitário, sozinho, né? Tá lá com o meu irmão, uma droga fudida, excomungada, fudendo ele mais do que tudo. Eu sinto até dó. Eu tenho que dar assistência pra ele. Eu vivo dando assistência. Vivo indo em Ribeirão Preto dar assistência pra ele porque tá só. E ainda por cima, perdeu as vistas. Ele tem só 40, 60, de 40 a 60% de visão, né? Então, onde eu falo para vocês, né? Hoje ele tá...
meio que colhendo o que ele plantou. Ela já foi embora. Ela se libertou disso. Mas ele tá aqui penando. Mas tá penando, vocês não têm ideia. Tanto que eu vivo dando auxílio para ele, ajudando ele, porque ele vive solitário. Agora é um amor. Agora é um amor. Então, onde eu falo pra vocês, então minha mãe, ela me ensinou muito da vida. Teve um cara que pôs assim, pô, eu me surpreendo com o Marcelão. O Marcelão parece que viveu 1000 anos. Cara, não é isso não. Minha mãe me sentava desde criança e ia me falar do mundo. Ela falava, olha, o homem só se revela dentro da putaria. O homem só se mostra na putaria. As mulheres casadas não conhecem seus homens, não. Não conhece, o homem na putaria ele mostra quem realmente ele é. Eles se revelam é na zona, não é em casa não. Em casa eles interpretam, eles fingem para as esposas, né? Então ela falava assim, ela me explicava, ó, mulher é assim, mulher é assado, você tem que tomar cuidado com mulher assim, mulheres são dissimuladas. Minha mãe me mostrou, com 14 anos eu sabia o jogo da vida. Com 14 anos eu sabia toda a jogada da vida. Porque minha mãe, desde criança, sentava comigo e falou, ó, eu vou te ensinar o que é a vida do ser humano, o que eles são capazes de fazer. E aí a minha mãe me jogou a vida como ela é. Isso eu tô falando para você ficar esperto com as pessoas. Então eu já sabia todos os esquemas do ser humano e o que o ser humano pode fazer, né? Para vocês terem uma ideia. E minha mãe conversava com os outros. Não, olha, quando eu tinha 19 para 24 anos, eu morei na casa de mulher, minha mãe me obrigava. Minha mãe nunca nota. Eu conheço pessoa que a mãe foi prostituta. Nossa, meu Deus do céu, ninguém pode nem saber. Não pode nem sonhar com isso. É hipocrisia. Minha mãe não era hipócrita. Ela pensava, pô, eu fui mesmo fazer o quê? Eu vivia assim, minha mãe me obrigava, eu não tinha força, eu era uma fraca, minha mãe tinha um poder mental gigantesco, a minha mãe punha nós todo mundo para fazer programa. Filha para minha mãe era prostituta em potencial para sair dando. Para dar dinheiro nas mãos dela. Para vocês verem, por isso a minha avó fala assim, quando eu morrer a desgraça pelada vai me buscar. Não era assim? Mas ela era casada já com o cangaceiro lá. O pai da minha mãe era um jagunço matador que matava a polícia, matava ladrão, quadrilheiro. Pra vocês terem uma ideia, a minha avó falou pra polícia de Goiânia, ó, vai lá matar o Joãozão lá, porque se vocês não pegar ele agora, vocês não pegam mais não. E se ele virar de frente pra vocês, ele vai matar vocês, que ele já matou muito em Minas. Minha avó foi lá pra polícia e mandou a polícia lá matar o marido dela. Pra eles verem que é de uma família difícil. Minha avó, né, pegou, né. Não é a Valina não, gente. Isso aqui é a Dona Maria, Marinha. A Valina, coitada, a Valina depois que... A Valina deu adoidado quando era jovem, fez as filhas, depois não queria saber mais de sexo. Um dia eu falei assim, mãe, mas a Valina fala que não gosta de sexo, nossa, a mulher é fria. Meu filho, a Valina foi prostituta quando ela era nova. A Valina era prostituta quando ela era nova. Ela não gosta agora, depois de velha, mas quando ela era nova, ela aprontou. Esse bicho era ruim pra cacete. Entendeu? Então, onde eu falo pra você, a minha mãe foi estrupada com 16 anos de idade. Sabia? Minha mãe foi estrupada com 16 anos. Minha mãe me contava, pô, nós morávamos numa casa, minha mãe era franzininha. Porque minha mãe tinha 1,50 m, Bia? Era. Minha mãe era pequenininha. Minha mãe falou assim, ó, minha mãe, quando a gente era criança, a gente morava em barraco de tábua. Barraco de tábua. Minha mãe ia pras noitadas, e aí a minha mãe ia pras noitadas, e quando ela ia, deixava eu sozinha num barraco de madeira na favela. Favela. Sabe aqueles barracos de madeira mesmo, de tábua, tudo pregada? Minha avó deixava minha mãe com 16 anos sozinha e ia pra noitada, voltava no outro dia todo bêbada, excomungada. E numa dessas um homem entrou e estrupou minha mãe com 16 anos de idade. E tentou matar a minha mãe, tentou enforcar ela com 16 anos. E no outro dia, quando a minha avó chegou, ainda falou que minha mãe era vagabunda. Não, você que é vagabunda, você que deu. Minha mãe, ela penou pra caramba. Minha mãe teve uma vida muito desgraçada, né? Muito desgraçada nessa vida.
Tanto que ela já vazou daqui. Então, assim, quando houve a mudança da minha mãe, eles modificaram ela para ela ter paz. Ela continuou o mesmo, né? Da mesma maneira, só que ela tiraram aquele ódio. Então a minha mãe, ela transmutava em cima de mim a raiva, né? Ela me batia tanto por quê? Porque ela apanhava demais a mãe dela, então ela não teve outro tipo de educação. Então ela quebrava o pau, ela me espancava pra cacete. Mas eu entendia porque ela era assim, igual o Carlos. Era com os malditos portugueses dele lá. Porque o povo frio do cacete é aqueles pai que não é pai, que não tem amor em filho, que o negócio mal tem amor na mulher. Rapaz, o que com a mulher vai arrumar? Só para o homem sustentar, porque às vezes não tem condição, não tem estudo. Mas a mulher arruma um cara que mal olha para ela e quando tem os filhos com ela, finge que nem é filho dele. E o meu pai falava assim, não, isso aí foi minha criação portuguesa, meu avô era assim, meu bisavô era assim lá no Rio de Janeiro, eles moravam... Ele nasceu num lugar lá que eu não sei o nome, depois eles moraram tudo na Penha. E depois, nos anos 70, vieram para Uberlândia. E aí era os portugueses tudo lá. Então ele era o reflexo do pai dele e do avô dele, da criação que ele recebeu. E a minha mãe era o reflexo da mãe dela. E isso transmutou em mim, rapaz. Eu era nervoso, esquentado. Vixe Maria. Eu, né, digamos de uma certa forma... Minha mãe penou comigo, que eu vivia na escola, eu quebrava o pau com todo mundo. Eu era tão nervoso, para vocês terem uma ideia, que ninguém brincava comigo. E eu tirava vantagem por ter 1,83 m, sempre fui muito forte. Esses dias o Marco tá assim, pai, você tá fazendo regime, mas você não vai alcançar 110 quilos não, você é muito bombado. Você tem muito músculo, você é muito grande, você vai ficar no 110. Porque eu sempre tive muita massa muscular e sempre alçada grossa. E eu tirava vantagem, eu pregava o pau em todo mundo. Eu batia em todo mundo. Nas firmas, eu entregava a galera. Tu falou, ó, tá tu morcegando essa cambada de vagabundo aqui, ó. Quem quiser achar ruim pode vir. Eu não vou trabalhar pra vocês não, cambada de ordinários. Eu era muito esquentado. E foi assim, eu nem sei o que a Fabiana viu em mim. Eu acho que ela me achou muito... Sei que você viu em mim na época. Porque eu era muito bonitão, assim... Né? Eu era muito galã, fortão, né? Eu chamava atenção aonde eu chegava, né? Quando a Fabiana, né, começou a namorar, pra vocês terem uma ideia, na rua onde ela morava só tinha mala. Não era? Só maloqueiro. Tudo doido nela. Quando eu desci na rua, que eles falaram assim, esse negão aí é seu namorado? Aí ela ele falou, nossa, ele é meio... Você tá bem, tipo assim, não foi? Foi. Ficou tudo ressapiado. Porque na realidade eu era o reflexo da Marcelena. Eu fui criado nas pancadarias e queria espancar os outros, né? E aí o que acontece? Eu era desse jeito, né? Ela disse que foi carente. Você estava carente, Fabiana, na época? Tava não, é amor mesmo. Rapaz, eu vou falar pra vocês, na época... Pessoal, ontem eu tava nervosa. Na época, eu era o gostosão mesmo. Tudo quanto é mulher dava de cima de mim. Essa aqui que nunca brigou na vida por causa de homem, quase gastanhou os bigodes com a mulher por minha causa. Eu não briguei, eu só intimei ela. Eu só rapaz, falei pra ela o que eu pensava. E quando eu tinha 20 anos, as mulheres eram tudo doidas em mim. E a Fabiana ficou assim, esse negão aí vai ser meu. Você tá doido, bicho? O homem tem 1,83 m. Parece um atleta, o bichão morenão, né? E a mulherzada tudo doida. Ela falou, é meu. E confiscou. Aí as mulheres ficou tentando me tirar dela e a Fabiana tretando com as mulheres. Não era assim, Fabiana? Era, né? A mãe dela, que esse... E a mãe dela não gostava de mim. Que esse Marcelo fez macumba pra Fabiana. A Fabiana nunca foi assim com ninguém. Tá perdida no cara, pô. Não era, Fabiana? Verdade. Não era? Desconhecia. Então eu era o reflexo da minha mãe nervoso. Nervoso, gente. É por isso que a gente tem que cortar o que eles chamam de maldição hereditária de família. Eu falo é frequência de família. Frequência de família. Por que eu digo isso pra vocês? Porque eu era uma pessoa extremamente pornográfica,
Meu palavreado era pornográfico, brigão, quebrava o pau aonde que eu fosse. Na igreja o povo tinha receio de mim, não tinha, Fabiana? Todo mundo. Todo mundo tinha receio de mim porque eu era aquele cara tipo assim, eu só olhava assim, ó. Era assim, Fabiana, ó. Era meu campo de visão, era assim ou não era? Desse jeito. Eu era muito nervoso. E aí, o que eu poderia evoluir, crescer? Eu não ia evoluir porra nenhuma, meu. Aí eu via tantos seres, espíritos, e eles aproveitavam dessa minha densidade, e aí eles vinham em mim e já começavam a conversar comigo, já conversavam. Pra vocês terem uma ideia, uma vez quando o Carlos puxou o cabelo da minha mãe, um deles falou assim: você quer que nós tire ele? Apareceu pra mim um homem de gravata, cabelo liso, mais dois homens parecendo magos. Falou assim, ó, você quer que nós tire ele? Nós tira agora. Ele não amanhece vivo. Aí bateu uma coisa em mim e falei, não, deixa quieto, deixa pra lá. Eu não desejo a morte dele, não. Eu não desejo a morte dele. E aí o que acontece, né? Foram se passando-se os anos. Agora, se ponha no meu lugar. Se ponha no meu lugar. Num lar onde o seu pai de criação era um rival seu, tentava afastar você da sua mãe. Eu não tinha o pai biológico, não tinha contato com ele. O cara sumiu, o cara nem tinha contato comigo, não. Então eu não tinha um pai. O pai de criação, que era figura paterna, era aquele cara tipo assim, pô, tu é filho do outro homem. Tu é a personificação do amor da sua mãe com outro homem. Eu vou ser teu pai, mas eu vou te observar porque eu não aceito muito esse negócio. Tipo assim, no olhar você vê esse tipo de frequência e mensagem. Tu é filho de outro homem e eu não gosto muito dessa história porque você é fruto de relação sexual com sua mãe com outro homem. Não é de mim. Então você vê esse tipo de coisa. Aí você viu o cara detonando a sua mãe. Sua mãe te detonando, mas filho não tem raiva de mãe. Aí com 7 anos comecei a ver espírito, ver a coisa no meu quarto. Eu ia na casa dos outros, eu via monstros, seres de fisionomias monstruosas. Seres que pareciam demônios, seres todo danado. Como que você queria que eu fosse? Cara, eu vivia explodindo o tempo todo. Eu era nervoso. Porque se eu falasse pra minha mãe tinha medo dela achar que eu era doido. Eu não podia falar pra ninguém. Era uma pressão ensurdecedora, monstruosa dentro de casa. Às vezes, tipo assim, ele controlava o pão que eu comia, ele controlava o leite que eu bebia, ele controlava a comida que eu punha no prato, ele controlava o refrigerante que eu bebia, ele controlava a bolacha que eu comia e os filhos dele podiam comer à vontade. Era desse jeito. Se eu comesse 2 pão, já reclamava que eu estava comendo muito. Mas os filhos podiam comer 3. Se eu bebesse 2 copos de leite, eu estava bebendo muito. Os filhos podiam beber 2, 3, 4 copos. Não tinha problema. Se eu botasse 2 colheres de arroz no prato, e se eu botasse uma terceira, não tinha que ser só 2. Estava comendo muito. Se eu botasse 2 colheres de feijão, era só uma já tá bom. Então, onde eu falo pra vocês, né? Se você vai, se você bebe refrigerante 1 copo, pô, é só 1. Mas os filhos lavavam a égua. E às vezes eu ia pôr comida e ficava assim, ó, me encarando. Eu ia pôr comida no prato, ficava assim, ó. Às vezes eu não tinha nem vontade de pôr comida no prato. Porque gosta de fazer mesa. Só come se tiver mesa feita. Só come se tiver mesa feita. Não come. Eu já como com o pratão na mão assim, ó. Não é, Fabiano? Eu como igual pedreiro, mas não como igual pedreiro. Então minha mãe fazia a mesa, tinha a mesa. E pô, aí tu, desde moleque, tu vivendo, né, nessa coisa. Aí tinha um demônio, parecia do lado dele. do lado dele. Aí ele.
Cara, eu ficava vendo, assim, a gente ia comer, tinha meu pai, minha mãe, tinha a Valina, tinha meu irmão, minha irmã e tinha mais uns 10. Às vezes tinha mulheres rodopiando, dando pirueta na cozinha, que eu tinha com medo de desbarrar disso, eu ficava com medo. Como que vocês acham que eu deveria ser? Deveria ser mais calmo do mundo? Eu era hiper agitado. E eu descontava isso na molecada na rua. Eu descontava na rua porque eu tava explodindo dentro de mim. Eu não podia explodir dentro de casa, então eu explodi na rua. Nego me olhava torto, eu já partia pra cima. Eu partia pra cima. Nego fala assim, pô, eu vou te pegar. Então eu falei, você vem me pegar agora, meu irmão. Tu vai pegar que eu tô afim de descontar o que eu tô sentindo em alguém. E vai ser você agora. E meus amigos, Marcelão por 2 vezes foi algemado dentro da viatura da polícia pra delegacia. E a minha mãe teve que ir me buscar. Eu não sei nem como é que eu não tenho um nome sujo na polícia. É sério, eu não sei como é que meu nome não sujou na polícia. Porque eu ia preso, pô. Eu com 17 anos, Marcelão, algemado na viatura, com a mão pra trás, indo pra cadeia. Ficava lá na cela, lá, detido. Aí minha mãe chegava, ai meu Deus do céu, você não tem jeito. E aí me soltava, o delegado dava um sermão, vinha os detetives, me davam um sermão, você é muito novo, você tá tendo comportamento de marginal, não sei o que lá, nossa, e lá vai de novo, Marcelo, na outra semana preso. Preso. Lá ia eu algemado. Tinha vez que a algema até cortava assim, ó. Aí minha mãe lá de novo. Eu falei, pô, meu nome deve estar sujo na polícia, bicho. Eu devo estar com o nome sujo na polícia, não arrumou serviço mais aí. Mas aí quando eu comecei a trabalhar em firmas aqui, que eu fui tirar o antecedente criminal, nada constava. Aí eu fui no fórum, tudo, olhei, pedi para um time meu olhar, que era irmão do Carlos, que morreu, que era advogado, para ele olhar, falou, não, você não tem nada não, você ficava só detido, você não tem passagem criminal, não, era trabalho, era um adolescente que dava trabalho. E a minha mãe quase ficou doida, para vocês verem como que foi minha vida. Eu nem me prezava a namorar. Porque não tinha. Como é que eu ia namorar desse jeito, meus amigos? Como que eu iria ter uma namorada com a família dessa? Se eu trouxesse essa namorada dentro de casa, o Carlos ia destratar ela, pô. Pensou, vamos almoçar lá em casa, querida. Chega lá, ele encarando até a menina tava pondo prato, porra. Aí minha mãe ia achar ruim, ele ia destratar minha mãe. Quando ia ver, o bicho ia pegar. Então aquela agressividade, ela veio crescendo dentro de mim. E eu me tornei hiper agressivo. E a minha mãe ficava doida com o Carlos. Minha mãe me pregava no pau. Minha mãe falava, eu sei mesmo. E me dava altas surras mesmo. E aí depois eu tudo marcado, dava aqueles vergão de sangue. Aí minha mãe pegava a fralda, aquelas fraldas de pano, fazia uma bacia com vinagre e sal pra me poder desinchar. E eu tudo deixava, mãe, perdoa, mãe. Mãe, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, mãe. Minha mãe chorando, minha mãe chorava. Minha mãe me dava o maior pau. Aí depois ela começava a chorar sem parar. Aí eu, tudo fodido, ia lá abraçar ela. Mãe, por favor, né? Por favor, me perdoa. Eu não quero fazer isso com você mais. Rapaz, não tinha feito nada com a minha mãe. Eu ia lá pedir perdão pra minha mãe. Eu ia pedir perdão pra minha mãe. Mãe, por favor, mãe, me perdoa. Eu não vou fazer a senhora chorar mais. Não chora, não. Aí que ela chorava mesmo. Aí que ela chorava pra cacete. Aí que a minha mãe destampava a chorar. E aí o que acontece? Esse era o lar que eu cresci. E fora nisso, era gargalhada. Eu via mulheres dentro de casa. Eu via espíritos. Eu via monstros. Eu via aranhas correndo. Às vezes eu tava sentado no quarto. De repente apareceu uma mulher vindo da parede com batonzão vermelho, cabelão grande, roupa tudo esquisita. Eu tinha que sair correndo de dentro de casa e correr pro meio da rua, porque ela vinha correndo atrás de mim. Eu era desse jeito. Quantas vezes eu levei altos carreirão de dentro de casa? Pra vocês terem uma ideia, uma vez a minha mãe falou assim, olha, você fica na rua até tarde. Uma vez você pode ter certeza que você vai passar um susto. Meus amigos, eu tava na casa de um tio meu, era num domingo. Isso era mais ou menos... Eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. E aí era umas
4 quadras da casa da minha mãe. E eu tava andando, indo embora. À noite, não tinha ninguém. Domingo, 1989, 88. De repente, eu tava andando, tudo morto. Eu sei assim, ó, eu escutei um cavalo relinchar, muito alto, atrás de mim. E aí, eu olhei e não tinha nada. Eu escutei assim, ó. E escutei um chicote bem alto. Eu saí correndo. E aquele cavalo e batendo chicote no chão. E batendo chicote no chão. E eu comecei a correr. Eu corri as 4 quadras. Eu cheguei passando mal na casa da minha mãe. Fui explicar pra minha mãe o que tinha acontecido. Não tinha nada. Eu não via nada, mas estava correndo. Então assim, tudo isso se transmutou em mim, né? Na agressividade. Então eu descontava nos outros. E a Fabiana foi mandada por contrato mesmo para me ajudar. E aí eu me lembro que eu dormia no cômodo. Só que com 19, 20 anos eu dormia no cômodo. Sozinho, né? Porque na casa da minha mãe era assim, eu dormia no chão, dormia no sofá. E os meus irmãos na beliche, porque a beliche não me aguentava. E aí uma vez eu cheguei assim, mãe, imagina só. Você, na sua casa, tem um cômodo de comércio de frente à sua casa. O cômodo de comércio não tem acesso para casa, a não ser que abra o portão da rua e entre pelo corredor. Era assim na frente da casa dos meus pais. E aí o que acontece? Eu falei assim, mãe, posso dormir lá no cômodo? Posso, rapaz do céu. Eu limpei lá, passei uma cera, lavei e eu dormi lá no cômodo. Rapaz, lá eu conversava a noite inteira com um punhado de espírito. Às vezes tinha um espírito andando na rua, ele entrava, dá licença, sim, pode entrar. Aí ele sentava, o espírito vagante da rua sentava lá dentro do cômodo comigo. Aí ele ia contar a história dele, contar como é que ele morreu, contar o que ele via. E ele via as coisas que eu via. E nós começava de uma certa forma a conversar. E ele me falando, né? Teve vezes que depois ele trazia mais 2 amigos para nós conversar. Aí eu passava as madrugadas conversando com os espíritos da rua. Eles entravam lá no cômodo, nós ficávamos conversando. E nós ia conversando, trocando as ideias. Eu fui aprendendo muito com os espíritos. Vocês não têm noção, né? E de repente, na hora que eu vi, tava entrando 20, 30 espíritos. Eu ficava uma noite inteira lá conversando. Quando eu conheci a Fabiana, que a gente foi namorar, eu dormia no cômodo, não era, Fabiana? Era. Eu dormia sozinho no cômodo. Viraram meus amigos das noitadas. Nós conversava, trocava ideia. Eles falavam como eles tinham morrido, que eles não tinham ido embora, eles estavam perdidos, né? E nós conversando, né? Falavam que ia me ajudar. Aí, uma vez eu dormindo, eu acordei e tinha um adolescente, uma menina e um menino. Essa menina estava com uma roupa rosa. Ela tinha um cabelo Chanel, branquinha, mais ou menos 1,60 m. E tinha um menino. Eu tinha... Isso foi uns 6 meses antes de eu conhecer a Fabiana. E tinha um menino com uma roupa branca. E aí o que acontece, né? Ele falou assim, olha, pai, Lembra disso, Fabiana? Lembro. Pai? Como assim pai? Não tem filho? Eu tinha 20 anos de idade. Eu chamarei Marcele. E eu vou ser o Michael. Nós veremos na sua vida como seus filhos. Se prepara, Marcelo. Porque nós entraremos na sua vida e nós seremos seus filhos. Eu chamarei Marcele e ele chamarei Michael. Só que, gente, entenda, aquilo passou, era tão comum eu conversar com espíritos que passou-se os anos, eu esqueci. Depois que os meninos nasceram, que já tinha 2 anos, eu me recordei essa experiência. Sério, eu falei, puta que pariu, eu lembrei de uma coisa aqui agora. Como que eu pude esquecer isso nesse período? É sério.
Então era desse jeito, sabe? Quando vieram os seres alienígenas, eu era muito agressivo. Eu falava que ia matar os Colupes. Eu falava assim, ó, vou matar vocês, eu não tô aguentando mais. Quando eles mandavam eu meditar, o que acontece? Eu falava que ia matar eles, não dava resultado. Eu falava, vocês não é humano, não tem nada que protege vocês, eu vou dar uma paulada na cabeça de vocês. Vocês vão ver se eu não vou dar um jeito de matar vocês, se vocês continuarem me atormentando. Era muito complicado, Marcelo não pirou, não sei como é que eu não pirei. É sério, porque eu era diferente mesmo. Não sei como é que eu não pirei. Então os percalços da minha vida, eles vieram me modelando. Quando eu comecei a fazer os chamados a despertar, e eu ia na igreja, gente, eu via tanta hipocrisia na igreja. Eu ia na igreja, ficava um ano, afastava um. Ia 6 meses, afastava 3. Eu ia 4 meses, afastava 2. Depois eu ia mais 6 meses, afastava um ano. Não era assim? Era desse jeito. Por quê? Porque eu via tanta hipocrisia, eu não conseguia afirmar. Mas às vezes lá eu ia lá, ouvia uma palavra. E eu tinha muito negócio de ter fé em Deus, para me apegar a Deus. Eu achava que Deus ia dar uma solução, trazer um pouco de paz para mim. Porque minha vida era muito atormentada, demais da conta. E quando vieram os extraterrestres, eles vieram propor um trabalho para mim, muito forte, que é o trabalho dos chamados a despertar. E o acordo deles era que se dependesse de mim, toda aquela carga acumulada energética, ela iria se transmutar com o passar do tempo. Eu iria aprender muito com isso. Tanto que, quando eu comecei o trabalho nos chamados a despertar, eu era extremamente agressivo. Aquilo ali é o Marcelo de 20 anos, 14 anos, 15 anos. Eu não levava desaforo para casa, não. Cara, que lógico, não era? Falar de espiritualidade, um cara que parecia um corporado violento. Tem certas coisas loucas nesse mundo para confundir os sábios. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer esse trabalho e eles começaram a transmutar minha energia. A princípio eu comecei a canalizar o General Akar. Sim, o draconiano Akar. Foi proposto trabalhar, a minha energia era tão forte, mas tão forte que não é qualquer um que canaliza draconianos, não. Para canalizar Draco, você tem que ter um padrão de energia muito poderoso, muito forte. Seu espírito precisa ser muito forte. E eu comecei a canalizar o Akar, o draconiano. Por quê? Porque eu tinha a energia necessária para ser compatível para canalizar um Draco. Gente, tem nego aí que fala tanta asneira. Para você canalizar Draco, você tem que ser você tem que ser muito forte espiritualmente. Muito forte. Porque senão você não canaliza. Igual quando me ofereceram para mim receber Lúcifer. Quando eu estava no cinema, chegou um pai de santo lá, né? Falou assim, olha, eu estou te observando. Olha, megas empresários em Uberlândia, Uberaba, região, eles consultam com uma entidade chamada Lúcifer. Esse Lúcifer, ele não atende em centros de umbanda, candomblé, quimbanda, nada disso. Ele atende num lugar propício para ele. A consulta mínima que o empresário paga para falar com Lúcifer é R$14.000. Só que o médium, para receber Lúcifer, ele só aguenta ele por 7 minutos. Porque após 7 minutos, o médium morre. Tamanha a energia. E aí, somente seres humanos com uma energia monstruosa podem receber. Então, o empresário paga 14 mil e o médium ele só canaliza uma vez por dia. Ele incorpora Lúcifer uma vez por dia. E todos os mega empresários, os bambambãs, os monstros empresários, todos vem gente de São Paulo, do Rio, vem gente daqui para falar com Lúcifer. Só que o médium que incorpora Lúcifer, ele já está muito fraco. Porque
Só se você ficar 7 minutos e um, o médium morre, porque a energia dele destrói o médium, o corpo. E você, eu estou observando aqui, uma entidade espiritual disse aqui que você é propício para receber Lúcifer. Você não gostaria de receber Lúcifer? Eu te pago 5 mil reais por cada consulta, por dia. Por dia. Era 14 mil reais, o cara arranjava, ele era tipo um empresário. Os empresários de São Paulo, de corporações, firmas, empresas do Rio, do Sul, né, pessoas muito ricas, vinham, só que tinha que ser lá em Uberaba, não era em Uberlândia não, só lá em Uberaba. Tinha uma região chamada Boca do Diabo, lá numa região de mata fechada de Uberaba, que ia os empresários, eles iam consultar com o Lúcifer. E eles já estavam procurando um substituto para o médium, porque diz ele assim que era uma raridade, hiper raridade, achar gente que eles já estavam procurando há um certo tempo para substituir o médium, que o médium já estava indo para as cucuias já. E é assim, ó, 14 mil reais, 7 minutos. O que você quer? O que você quer de mim? E aí o que acontece? Era um acordo. E aí, era políticos chegando lá. E então ele me ofereceu 5 mil por dia. Eu ia passar por um processo de adaptação para incorporar Lúcifer. Rapaz, e ele ficou doido. Ele falou assim, ó, você é um dos primeiros que eu vejo em anos, depois do nosso que nós temos lá, que até eles aqui falaram, ó, esse aí serve. Oferece para ele, porque esse aí ele tem todas as características energéticas para incorporar Lúcifer. Ele vai ficar rico. Rapaz, ele me ofereceu, eu vou falar, nós vivia na merda, não vivia, Fabiana? Não, põe merda. Merda era merda, não era? Eu falei assim, olha, deixa eu te falar. Eu não gosto disso, não. Aí o espírito falou para ele, não, mas ele precisa. Ele falou assim, mas o espírito está falando que você precisa. Sua vida vai mudar. Você vai andar só de... Você está vendo esse shopping aqui? Eu trabalhava no shopping. Você está vendo esse shopping aqui? Pois é, você vai poder comprar tudo que você quiser aqui dentro. Você vai poder andar com os melhores carros. Você vai... Sua família, sua filha, sua esposa, seu filho já sabia toda a minha família. Eles vão ter vida de luxo. Você nunca... Você tem uma coisa natural em você... Uma coisa natural em você que ninguém tem. E isso aqui vale ouro aqui. Aí eu falei, olha, isso foi em 2009. Falei, olha, eu não quero, muito obrigado. Eu fico agradecido. Oferece a entidade aí, porque na hora que ele falou isso eu até fiquei com medo. Agradece a entidade aí, tá? Porque eu não posso, eu não gosto, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. E eu já estava vendo alienígena. E aí ele ainda foi mais umas 3 vezes lá. Quando eu saía do cinema, ele estava lá na porta, lá assim, no hall que eles falam, me esperando para conversar. Você não quer mesmo? Você tem certeza? Sua vida vai mudar. 5 mil reais por dia. Você vai andar de jatinho, você vai ser querido, você vai ser ostentado e vai ser idolatrado por gente da alta sociedade brasileira. Eu falei, não, obrigado. Quer não. Saía, pegava meu ônibusinho, lotado de gente, com o passe contado. Às vezes eu nem tinha dinheiro de passe, às vezes eu andava mais ou menos 8 km a pé para chegar em casa. E nessa época, vocês têm uma ideia como é que as coisas são. Foi uma época que eu trabalhava à noite, e uma vez, é assim, ó, eu trabalhava à noite, e às vezes a sessão de cinema se estendia até meia-noite 10, meia-noite 15. Eu me lembro que estava passando um filme, era Presságio, com Nicolas Cage. E eu fiquei para fechar o cinema, a projeção. E aí eu desci, e aí a gerente me deu 10 reais, que era para me pegar um mototáxi, para mim poder ir embora para casa. E eu perdi o dinheiro. E eu falei, agora tem que ir a pé. Perdi 10 reais do mototáxi. E não tinha como eu pedir, porque ela já tinha ido embora. Eu saí do Center Shopping Uberlândia e fui pro Luizote a pé, via Avenida do Exército. Meus amigos, vocês têm uma ideia? Eu cheguei a andar, tipo assim, 3 quilômetros dormindo. Sabe quando você tá dormindo, de repente,
Você tá focado andando, dormindo, a pé, na madrugada. De repente, você acorda e fala, ó, onde eu tô? Você tá uns 3 quilômetros na frente, que a Avenida do Exército é muito grande. Você olha assim e fala, puta que pariu, cara, eu tava andando, dormindo em pé. Caramba, que coisa louca. Então era desse jeito. Então, quando eu comecei os chamados a despertar, isso foi nessa época, tá? Que era só na merda mesmo, né, vivia. Quando eu comecei os chamados a despertar, eu comecei a trabalhar com a canalização, não é incorporação não, viu, gente? Canalização do draconiano Akar. E eu me passava, nós ficávamos uno. Então, por muito, muito tempo, eu fui fazendo o Akar, porque era necessário fazer o Akar. Quando se deixou a necessidade de deixar o trabalho com o ser cósmico Akar, aí eu pude mostrar quem eu era. Mas a princípio no trabalho eu tinha, para me fortalecer, eu tinha que trabalhar com a energia draconiana do Akar. Então eu tive, não foi por acaso que eu trabalhei com a energia de Akar, para vocês terem uma ideia, uns 3 anos. Por quê? Porque era em cima da energia Draco de Akar que eu iria me fortalecer. Só que a energia de Akar é monstruosa. Dracos são monstros de força. Então por isso que eu conseguia fazer, porque eu tinha capacidade energética para isso. Só que quando o período do Akar, eu amadureci muito. Eu cresci, eu passei a perceber muitas coisas. Akar, o draconiano, ele me mostrou coisas que eu jamais poderia imaginar, porque eu tinha um campo de visão e percepção Draco. Esse mundo é Draco. E aí, quando eu não necessitei mais de trabalhar com o Akar, eu pude me assumir na minha forma e entender mais ainda a minha forma da minha civilização, que é a civilização Argon. Eu sou um Argon da galáxia de Satã, porque eu nunca aceitaria esse nome Satã, meus amigos. O antigo Marcelo nunca aceitaria o nome Satã. Então precisei passar por Akar, amadurecendo e crescendo para chegar até o quê? A galáxia de Satã, para me poder de uma certa forma recebê-la com melhor aceitação, porque aí eu podia de uma certa forma entender. Akar me ajudou a entender o que eram os Argons. Então foi um trabalho muito preciso de desconstrução, convivendo com seres extraterrestres. Aquele velho Marcelo foi morrendo. Tanto que em 2010 teve uma grande experiência que praticamente eles abriram a minha consciência. Só que quando abre sua consciência, você surta. Você surta, você não entende. Nós não temos capacidade de compreender o universo na sua grandiosidade. Nós não possuímos essa habilidade. Nem que você seja muito forte, você não consegue, você surta. Eu surtei um pouco. E aí foi através do trabalho com a Akar que eu dessurtei. Que eu voltei a entender melhor o cosmos e o universo. A Akar me ajudou a entender o universo e o que representava onde eu vim e o que eu era. Então foi um grande aprendizado. Eu fui mudando. Eu fui assim desfocando da realidade tridimensional e me focando mais no cosmos. E a Akar me ensinou a aperfeiçoar a leitura energética. Que até então, a Akar foi um grande professor onde eu pude entender o que? A leitura energética. E é isso que eu tento passar para vocês. Então eu entendi o quê? Aquela energia que eu carregava por causa da minha infância, de tudo aquilo que eu sofri, aquela família, minha mãe, né, meu pai daquele jeito. Então tudo isso, aquelas visões, tudo conturbado, foram se passando-se o tempo, aquilo ali ficou uma energia muito forte, muito ruim dentro de mim. E eu precisei de Akar, o draconiano, que é uma energia mais forte, e aonde eu comecei a desprendendo, como se desprendesse bolhas daquele antigo Marcelo. E eu fui desprendendo bolhas do antigo Marcelo. E vocês são testemunhas disso. Porque o Draco, ele foi apacentando, apaziguando, né? Apaziguando o Marcelo. E é tão forte isso que hoje eu digo para vocês
Eu sou muito diferente do Marcelo, embora eu vou falar para vocês. A agressividade está dentro de mim. A forma bruta e violenta está dentro de mim. Eu sou o mesmo Marcelo de antes, só que eu aprendi a controlá-lo. Eu pude entender o porquê que eu era daquela forma, mas eu aprendi a controlá-lo. Eu digo, não compensa. Não compensa. A energia de raiva, briga, guerra, por mim pode me xingar tudo quanto é nome. Simplesmente eu dou a energia do desprezo. Então os extraterrestres, ele vem me ajudando. E isso é tão difícil. Olha como o despertar de consciência cósmica, ele é sofrido. A Fabiana sofre. Porque o processo, ele nunca termina, ele é contínuo. Os meninos sofrem. Eles veem eu mudando. Eles veem eu refletindo sobre mim. Refletindo sobre o universo. Refletindo sobre tudo. Eles percebem que muitas vezes eu estou mais lá do que aqui. Eles percebem que eu sou muito mais de fora do que aqui. Então eu vou aprendendo com o passar do tempo o que é me renovar energeticamente. É uma oportunidade que minha mãe ela não teve e que eu estou tendo. E foi através da leitura energética, igual a Fabiana mesmo disse, que eu vivia chorando quando eu era mais novo, eu entrava em depressão. Às vezes eu tenho que buscar um equilíbrio para fazer esse trabalho. Às vezes eu vejo as pessoas sofrendo, eu recebo muitos e-mails de pessoas doentes, pessoas muito ruins, e eu tento, ruins de doença, e eu tento ajudá-las. Às vezes eu até sacrifico eles aqui. E o que acontece? Para vocês terem uma ideia, vocês lembram quando a Fabiana era muito participativa nos vídeos? Lembra quando a Fabiana assistia muito, ficava sempre do meu lado, a gente brincava, interagia constantemente? Vocês sabem por que que isso mudou? Eu afastei a Fabiana para proteger ela e minha família. Não é que a Fabiana afastou mas a Fabiana ajudava tanto, ela continua ajudando da mesma maneira. Ela nunca deixou de ajudar, só que ela ajuda nos bastidores. Porque esse trabalho deve muito, mas muito a Fabiana. Vocês não têm ideia o quão esse trabalho deve a Fabiana. Se os chamados a despertar está em pé, deve a Fabiana. E a Fabiana começou a ser esmagada energeticamente. Fabiana não é o Marcelo não, gente. Fabiana não tem minha energia. Fabiana não tem minha mediunidade. A Fabiana não tem minha paranormalidade. A Fabiana não tem nada disso não. A Fabiana é uma pessoa como vocês, que está na luta. E ela foi para o campo de batalha sem ter paranormalidade nenhuma. E ela lutava valentemente. Só que esses seres começaram a focar em cima dela para arrebentar a Fabiana. E começaram a arrebentar a Fabiana. E foi aonde eu retirei eu. Não foi ela que saí igual participava, não. Foi eu que a retirei. Falei, a partir de hoje você não vai ficar participando dos vídeos mais igual você faz. Você não vai ficar comentando. Aliás, a partir de hoje eu não quero, né, nem que você, de uma certa forma, se envolva tanto com esse trabalho. Porque eu aguento o tranco, mas você, eles são covardes demais. Eles vão pra cima de você com muita covardia. Tanto que a Marcele, eu evito, eu bloqueio, eu blindo muito a Marcele, não é, Fabiana? É ou não é? Fabiana, você penou ou não nesse trabalho, energeticamente? Muito. Eles foram cruéis com você, não foram? Sim, muito. Muito mesmo. Ao ponto de eu achar que a gente ia desabar. Você fala desabar a família inteira. Toda. Porque você se desestruturando uma pessoa, um membro da família, né?
você acaba desabando a família inteira, porque tava muita frequência ruim mesmo em cima de mim. E a coisas acontecendo assim que tava bem difícil de eu aguentar, entendeu? E aí foi aonde eu peguei e falei, você a partir de hoje não participa mais dos vídeos. Você pode comentar uma coisa aqui ou outra, mas você não vai se envolver diretamente. Eu nunca pedi para eles participar. Quando o Michael começou a querer participar, nós começamos a analisar. Estão tentando trocar o Michael. Até, gente, vocês presenciaram que estão tentando trocar o Michael. E aí eu falei, Fabiana, você vai ficar como uma ouvinte, como todos, deixa que eu faço. Eu vou começar a treinar o Michael, mas se a coisa apertar, eu tiro ele também. Não foi, Fabiana? Foi. Eu preciso treinar o Michael, a paranormalidade dele, a mediunidade dele. Eu preciso começar a treiná-lo. Mas se a coisa ficar ruim para ele, eu tiro ele e deixo só eu. Aí deixa só eu fazer esse trabalho, porque eu aguento no lombo. E foi isso que aconteceu, para vocês terem uma ideia. Tanto que eu resolvi blindar eles, porque não é de haters, pessoas, mas seres espirituais. Seres espirituais. Então, isso, às vezes, eu faço leituras de energias e eu preciso transmutar essas energias para protegê-los. Sabiam disso? Então eu chamo praticamente a carga do trabalho nas minhas costas, porque a minha energia ela é propícia para isso. Digamos que eu nasci para fazer isso. Estava no meu destino. Para vocês terem uma ideia. Então, às vezes, é tão forte os ataques energéticos, tão fortes os ataques energéticos, que às vezes a Fabiana, às vezes, ela não aguenta, ela surta. Surta no estresse, na raiva, na angústia, muita angústia. Vocês viram o áudio de ontem, a angústia dela? Vocês percebem? Vocês têm misericórdia de um outro ser humano que passa por isso? Porque eu falo para vocês, é sofrido. É sofrido. Então, eu falo para vocês, né? Que eu digo para vocês, eu faço isso sozinho. O Marcelo que apanhava da Márcia, que era destratado em casa, depois incompreendido pelo mundo, continua a fazer o trabalho sozinho. É minha cisma, minha sina. A minha jornada sempre foi sozinho. E eu tenho que proteger as pessoas que amo. Como eu protegi a minha mãe quando eu era criança, adolescente, protejo a minha família, porque não é fácil. Então, para vocês perceberem que eu não estou aqui vendendo palestra online, curso, não. Eu não brinco com seres humanos cagadores de bosta, ou me desculpa, o amigo lá pediu, defecadores de excrementos do corpo que não são mais utilizados pelo corpo. Gostou dessa, Fernanda? Melhorou. Melhorou? É. Passou pela aceitação? Passou. Então vou continuar. Então, não vou falar mais cagadores de bosta. Vou falar para os defecadores de excrementos corpóreos que não são mais utilizados pelo organismo. Tá mais culto, né? E aí o que acontece? Então, meu ataque geral, minha luta, não é com humanos. São com seres que os humanos não veem. São com seres que os humanos não compreendem. E eu faço um trabalho, eu quero ensinar a vocês o que é, né, a leitura energética. Então eu mudo todos os dias, eu transmuto todos os dias. Hoje eu não sou mais aquele Marcelo bruto, agressivo,
um monstro. Hoje eu procuro ser uma versão melhor de mim mesmo. Agora eu pergunto para você. Você acha que eu sou um clone? Eu sempre fui, eu sempre sou, eu sempre serei o Marcelo, até morrer. Eu nunca fui um clone. Não sou um clone. Sempre fui aquele cara fudido, lascado, aquele cara que desde que eu nasci nesse mundo eu peno. Eu peno aqui. Mas eu quero que você mude como eu mudei. Eu quero que você mude como eu. Eu quero que você entenda que o sofrimento que eu senti, isso me transmutou. E eu achei uma maneira, junto com os extraterrestres, de trabalhar aqueles sentimentos e aquela energia, todo aquele sofrimento, todos aqueles sentimentos de mágoa, me tornando uma pessoa melhor para o universo. Tanto que eu ligo para o meu pai: pai, o senhor tá bom? Pai, eu te amo. O senhor não está sozinho. Eu te amo de verdade, eu vou ir te ver. O senhor está precisando de uma coisa aí, tá? Toda ligação: pai, eu te amo. O senhor sabe que eu te amo muito. Porque tudo aquilo que estava dentro de mim, que fazia eu ser instável, brigar, lutar, destruir, querer detonar todo mundo. Deu sorte desses haters que me atacavam não ter me encontrado pessoalmente naquela época. Porque se esses caras me encontrassem, gente, esses caras no mínimo eles vão ficar aleijados. Aleijados cadeirantes, de cadeira de roda. Mas se o cara chegar e falar: pô, por que nós vamos brigar? Vamos cá, vamos dar um abraço. Eu te ataco, você me ataca, faz parte, vamos abraçar, vamos ali tomar um black juice? Quem sabe nós vira amiguinho, nós se entende. Porque eu aprendi a transmutar a energia densa em algo que é menos denso. Aprendi a controlar. Os extraterrestres me ensinaram que para mim ir para o cosmos, o universo, eu preciso não ser mais tridimensional. Não ter apegos, pesos na terceira dimensão. Então a gente transmuta essas energias. E é assim que eu tenho trabalhado. E foi assim que eu tive conexão com minha civilização de uma forma mais nítida e lúcida. E eu acho que vocês estão mudando muito também. E às vezes a nossa mudança assusta. Às vezes ela assusta, às vezes ela é incompreendida, mas faz parte do desconstruir. Então a Fabiana se desconstrói, Michael se desconstrói, Marcelo se desconstrói, eu me desconstruo. Não existe um modelo perfeito. Todos nós estamos mudando para irmos embora. Então essa é a leitura energética. E eu vou dizer, muitos de vocês falharam. Que teve nego de dizendo: eu sabia que você é um crone. Que você. Ontem a Fabiana estava lendo os comentários e rindo, não estava, Bia? É. Tava rindo. Falei: ó, Fabiana, que o povo. O pessoal tem. Pô, pera aí, Marcelo, deixa eu ler energia, deixa eu entender de vida. Analisar a vida. Faz parte. Faz parte. Faz parte mesmo. É assim que acontece. É assim que eu aprendi. Então, não vão acreditando. Por que eu falo que é a leitura energética? Só para terminar. A leitura energética é a leitura da energia. A leitura energética não é a leitura da visão, não é a leitura da audição. Não é, a leitura energética não é o externo. A leitura energética não é o que eu... A leitura energética é aquilo que você sente. Mas desde que você esteja neutro total
de religiosidade. Você precisa estar neutro absoluto. Não ter religiosidade nenhuma. E também não ter apego nem nos sentimentos da terra. Entender que tudo é passageiro. Então, quando você lê, faz essa leitura energética precisa, o que acontece? Você acerta. Então, a leitura energética, ela é o que você sente. Não é intuição, não. Pela madrugada, não aguenta essa palavra intuição. É o sentir, estado neutro. Por quê? Só para terminar. Antes de você sair da Terra, não vai pensando que você vai morrer e você vai acordar num outro mundo. Uma vez teve uma demente aí que falou, né? Falou bosta. Começou a falar em grupinho que levou muitos amigos dos chamados a despertar. Que não, você sai do seu planeta, você vai viver uma experiência terráquea na Terra. Você vive uma vida aqui. E quando você morrer, você vai acordar no seu planeta de volta. Sabia disso, Fabiana? E muita gente gostou, porque era fácil. Não, peraí, eu vim aqui, então eu vou morrer, eu vou embora? Não. Quando você morrer, você não vai acordar no seu planeta. Antes de você ir embora, você vai ter que passar pelo crivo de Jeová. Você vai ter uma entrevista de despedida com Jeová, digamos assim. Para vocês entenderem. Ah, mas você falou que nós vamos ser absorvidos. Mas antes de ser absorvidos, ele vai entender se absorve ou não. É nessa hora que, se você não tiver no sentir, porque Jeová vai transmutar imagens, ambientes, cenários. Ele vai usar tudo o que ele possui para te prender. Você vai falar assim: não, Jeová, eu sou um Draco. Ele: não, você não é Draco, você é um reptiliano. Olha aqui quem é você, olha o seu planeta. Ele vai mostrar para você um planeta, vai mostrar as civilizações. Olha, você vem daí. E ele vai mostrar bem legal, bem bonito, bem chamativo, bem atraente. Olha seu planeta. Não, olha isso daqui. Eu sou, por um exemplo, eu sou um Argon. Não, você é um Draco. Olha aqui, olha aqui. Você é lá de Orion, você é de Caron. Olha o seu planeta, olha que maravilha. Ele vai tentar, através do olhar, do ouvir, da percepção externa, ele vai tentar te derrubar. Ele vai fazer você falar assim: não, você está certo. Eu preciso ficar com você porque eu não sei nem o que eu sou. Ele é um Draco. Ele é um Elohim. E é nessa hora que você vai ter que usar o sentimento, sentir. E o sentir não pode ter apego em nada da terra. Nada que essa terra tenha. E você não tem que ter afinidade religiosa, dogmática por nada da terra. E é nessa hora, no estado neutro do ser, é que eles, não é só ele, não, é eles te mostrando todo um universo manipulado para te agarrar, fazer você hesitar. É nessa hora que o sentir, no estado neutro, a leitura da energia, sentir e ler a energia, ignorando o campo de visão e audição, mas é o sentir da consciência cósmica, do seu ser cósmico, é que você vai falar para ele e não vai ceder. Aí ele não terá chance contra você. E aí ele liberará você para ir embora. Vá embora. Caso o contrário, o Todo-Poderoso absorverá vocês. É sério. Mas é por isso que eu faço. Ele incluirá
tudo que está ao seu alcance. E é nessa hora, meus amigos, que o sentir. Não é a intuição, não. A tua intuição será a tua maior inimiga. Mas a neutralidade do ser abrirá suas portas para poder, digamos, ir embora para casa. É forte. Um forte abraço a todos vocês, muita paz e muita luz, que o cosmos e o universo trabalhe e proteja vocês, para que vocês estejam preparados para ir embora. Ninguém sai, mesmo, não existe negociações para ir embora. Mesmo que tenha sido tratado, todos passarão pela prova de fogo. E é nessa hora que você vai ter que fazer por merecer voltar para sua civilização. Porque caso contrário, ninguém volta. Muita paz e muita luz a todos vocês. Que o cosmos e o universo esteja sempre com todos vocês. Tchau, tchau, meus amigos. Fiquem todos em paz, foi uma honra. Deixem seus joinhas nos vídeos, tanto no Chamados a Despertar, quanto no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Tchau, tchau.